Vamos falar de um assunto que está todo mundo curioso, querendo saber como é que vai funcionar na prática. É um projeto de lei que foi enviado hoje, já anunciado há muito tempo, né, já prometido há muito tempo, mas efetivamente apresentado hoje e entregue ao Congresso Nacional para que deputados e senadores agora possam discutir a proposta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso atinge milhões de brasileiros, pelo menos 10 milhões de brasileiros que hoje contribuem para o imposto de renda porque ganham abaixo de R$ 5.000. Com esse projeto sendo aprovado como está, essas pessoas deixariam de pagar imposto de renda para quem ganha até 5 mil. A proposta do governo é de 100% de isenção. É claro que vão surgir muitas dúvidas, vai ter muito debate no Congresso, exatamente porque além de apresentar essa proposta de isenção, o governo também tem que apresentar como vai repor o que vai deixar de arrecadar nessa faixa de quem ganha abaixo de 5 mil, tem que ser arrecadado de outros contribuintes com rendas mais altas. Então, tudo isso vai gerar um grande debate no Congresso para a gente saber exatamente como vai ficar, depende do voto final no Congresso. Porém, como é um assunto que cria, né, muita expectativa, vamos fazer de conta, né, uma ilusão aqui de que o que está no papel apresentado hoje pelo governo é o que vai ficar valendo. Então, só para você ter um parâmetro, se você está ouvindo a gente, assistindo a gente, só para ter um parâmetro, em média, uma pessoa, por exemplo, que hoje ganha R$ 3.600, ao longo de um ano, se esse projeto for aprovado como está, essa pessoa deixaria de contribuir R$ 1.000. Em números arredondados, e claro, o valor efetivo do desconto, da isenção, vai depender depois de tudo que foi aprovado. Mas, em média, essa pessoa com uma renda de R$ 3.600 hoje, ela paga imposto de renda, ela paga hoje por mês em torno de R$ 80 de imposto de renda. Essa pessoa passaria a deixar de pagar esses R$ 80, que num ano vai dar em torno de R$ 1.000 de isenção. Então, R$ 1.000 sobrariam para essa pessoa, ela não entregaria esse dinheiro para o governo e teria esse dinheiro no bolso dela. Então, é só para a gente ter uma primeira ideia, Renan, porque eu acho que agora na cabeça de muita gente fica assim, mas e o meu caso? Eu ganho tanto. Mas é cedo ainda para fazer muita projeção, porque depende do Congresso. Mas, de qualquer forma, é um parâmetro. E uma outra coisa que eu ouvi de pessoas hoje me perguntando sobre isso, que eu acho importante dizer. As pessoas não podem confundir isso que a gente está falando agora, que é um projeto de isenção para o ano que vem, com declaração do imposto de renda de agora. A gente está declarando imposto de renda referente ao que a gente ganhou no ano passado, 2024. Essa proposta do governo não tem nada a ver com isso. Segue em frente, faz a sua declaração normalmente, não mudou nada para esse ano. Quando esse projeto for aprovado, ele passa a valer, então, no ano que vem. É isso. O presidente Lula falou nessa cerimônia em que foi apresentado esse projeto, que agora, como a Adriana pontuou, segue para o Congresso Nacional. A gente vai ouvir uma das falas do presidente Lula dizendo que isso não vai doer na pele de ninguém, não vai deixar ninguém mais pobre. Ele explicou também um pouco desse funcionamento, dessa ideia do governo. Vamos acompanhar. Não vai machucar ninguém, não vai deixar ninguém pobre, não vai fazer com que os que contribuem deixem de comer a sua carne, deixem de comer a sua salada, deixem de comer o seu camarão, a sua lagosta, o seu filé mignon, mas vai permitir que o pobre possa comer um pouco de carne, seja músculo, seja filé mignon, não, seja, alcatre, seja contra filé, ou seja um fígado, qualquer coisa. Ou seja, nós estamos permitindo que as pessoas que não tiverem essa oportunidade vão ter essa oportunidade a partir da decisão de vocês. Bom, o presidente Lula também disse que quando um projeto é entregue ao Congresso, ele sofre mudanças, faz parte do jogo político, do debate político, mas que ele espera que esse projeto não seja alterado para pior. Vamos ouvir. Quando a gente manda um processo para o Congresso Nacional, um projeto de lei ou medida provisória, eu sempre digo que o Congresso passa a ser dono do projeto. E, portanto, ele tem o direito de fazer as mudanças que entenda necessário. Nesse caso, desse projeto, eu vou dizer para vocês o que eu espero. Eu espero que, se for para mudar para melhor, ótimo, para piorar, jamais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também esteve nessa cerimônia, falou que do ponto de vista fiscal esse projeto é equilibrado e falando, como um integrante do Partido dos Trabalhadores, também colocou o discurso dele na fala, falando que se trata de um projeto de justiça social. O que está se fazendo aqui é justiça social. O outro pilar do projeto é justamente garantir a
justiça social do lado de lá, do lado de quem vai arcar com isso. E nós focamos quem não paga imposto, ou quem paga muito pouco de imposto, que está entre os 0,2% mais ricos da sociedade. Repito, 0,2%. Nós não estamos falando aqui de 10% da população, nós estamos falando de 1/5 de 1% da população que está afetado por esse projeto num patamar absolutamente condizente com aquilo que paga um trabalhador comum, o que paga um professor universitário, o que paga uma enfermeira. Bom, como o ministro da Fazenda explicou, para que uma parcela, em torno de 10 milhões de pessoas que deixariam de pagar imposto de renda, para que essas pessoas não paguem, sejam isentas, que são as pessoas que ganham até 5 mil, quem ganha muito mais tem que pagar um pouco mais de imposto. Então aí o governo equilibraria, porque aquilo que vai deixar de arrecadar, por um lado, vai arrecadar com a tributação, com essa cobrança de imposto dos mais ricos. Quem está chegando agora no Entre Nós e ajuda a gente a entender como que na prática isso vai acontecer é a Lana Canepa, ao vivo aqui, direto de Brasília. Boa tarde para você, Lana. O governo está tentando equilibrar os pratos, mas tem um impacto no Congresso, porque aprovar esse aumento de impostos para quem ganha mais pode gerar ainda muito debate, muita discussão, né? Bem-vinda. É isso, Adriano. Ótima tarde para você, para o Renan, para todo mundo. É muito difícil mexer com interesses de quem consegue fazer pressão, de quem consegue fazer lobby lá no Congresso Nacional, que são os mais ricos, né, de maneira geral. Então, vamos entender a proposta. O que chega lá no Congresso Nacional: isentar do imposto de renda quem ganha até R$5 mil, criar uma cobrança progressiva para reduzir o imposto para quem ganhar até R$7 mil. A partir de R$7 mil continua a mesma coisa. E aí, os que recebem acima de 50 mil até R$1.200.000, eles teriam uma alíquota também progressiva. Quem ganha R$50 mil por mês pagaria mais ou menos 2,5% em uma nova cobrança para custear essa isenção de quem está lá na faixa de até R$5 mil. E isso aumenta até um 10% para quem ganha até ou mais de R$1.200.000. Então, é isso. Uma fatia, como o presidente disse, de 141 mil brasileiros lá na ponta, dos que ganham mais, pagando para que pelo menos 10 milhões de pessoas que ganham até R$5 mil passem a ser isentos do imposto de renda. Essa é a conta que foi apresentada ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a proposta vai ser considerada uma prioridade, mas também deu aquela cutucada no discurso, né? Diz que não dá para fazer justiça social sem responsabilidade fiscal. Justiça social foi repetida não só pelo ministro Haddad, mas tem sido uma estratégia da esquerda de marketing. Eles estão conseguindo se organizar em torno dessa justiça tributária, né, que está sendo proposta com o que pode ser a principal bandeira do governo Lula atual. Então, eles estão tentando fazer essa virada num momento difícil, né, de avaliação ruim do governo Lula. E essa proposta é a aposta. O presidente Lula acerta no discurso quando fala diretamente com o professor, com a enfermeira, com o autônomo, com o motorista, porque foi justamente o pessoal que diminuiu bastante a confiança no governo em alguns aspectos e por episódios anteriores. Então, nesse momento, o que eles tentam fazer é justamente atrair esse apoio maior da classe média com uma proposta que chega ao Congresso, mas que sabemos todos, como vocês bem colocaram, que deve ser bastante alterada. Tem a resistência em tributar os mais ricos e tem também o Congresso Nacional com a sua necessidade de deixar uma marca numa proposta que não vai ser apenas do governo, como aconteceu com a reforma tributária. O que a gente sabe até aqui é que o relator deve ser alguém do centrão, alguém de consenso. Houve um pedido do ministro Haddad para que seja um nome bastante que consiga reunir muito apoio, que consiga que seja expressivo, né? Um parlamentar que consiga tocar essa matéria ouvindo todos os lados. Então, esse nome deve ser divulgado nos próximos dias. Agora, o Congresso Nacional com essa missão para discutir. É importante falar, dentro dos que vão ali pagar, passariam a pagar, de acordo com a proposta, é salário, aluguéis, dividendos e rendimentos. Mas o pessoal exclui ali da conta no projeto ganhos com poupança,
títulos que são isentos hoje, aposentadoria. Então, tem vários detalhes técnicos que agora também vão passar a ser analisados pelo Congresso Nacional. A gente está vendo um Congresso que pode estar sendo encurralado, como a gente pontuou aqui, pelos mais ricos que vão estar pressionando, mas também, de outro lado, a classe média. E a gente está falando da eleição que está se aproximando no ano que vem, né? E os congressistas precisam desses votos, os candidatos deles aos governos dos estados precisam desses votos, então também seria interessante que eles fizessem passar essa proposta para aliviar para essa parcela gigantesca da população que vota, assim como os mais ricos, né, Laura? Basicamente é impossível dizer não para a isenção até 5 mil, porque quem é que vai assinar o ônus político de ter sido o partido que derrubou, o partido que não deu voto para que os brasileiros que ganham menos sejam isentos. O problema é como é que vai equilibrar essa balança? Se não concorda com a proposta do governo de taxar esses 140 mil mais ricos, como é que vai equilibrar essa balança, né? 140 mil mais ricos para pagar a conta por 10 milhões mais pobres, né? O governo coloca ali na balança como se, bem na fala do presidente, isso está claro. Ninguém vai, ele fala, é como dar um presente para uma criança, ninguém vai ficar mais pobre por conta disso. São pessoas que ganham de 600 mil a 1 milhão e 200 mil reais no ano, né? E que teriam que fazer esse imposto mais pesado. Agora vamos avaliar o que o Congresso Nacional deve fazer de ajuste nessa proposta. Mas é óbvio, como vocês bem colocaram, o Congresso vai querer deixar sua marca sim, vai querer modificar a proposta. O Hugo Mota diz isso, inclusive, na frente do presidente Lula. Nenhuma proposta passa pelo Congresso Nacional sem ser alterada, e isso é óbvio. Agora, se as alterações vão mudar essa essência, né, a estrutura, o esqueleto da proposta, aí a conferir, pessoal. Lana, só para a gente concluir, porque eu acho que nesse momento, como eu falei aqui no comecinho do Entre Nós, surgem muitas dúvidas das pessoas que estão ouvindo e a gente vai falar muito sobre esse assunto, gente. A gente vai esmiuçar muito à medida que o debate, a discussão avançar no Congresso. Mas a Lana tocou num ponto importante que não é só o salário de 50 mil que cai na conta. A partir de 50 mil soma tudo. Se a pessoa tem salário de 20, mas tem 2, 3 imóveis alugados, aí tem os aluguéis, aí tem aquele rendimento de alguma aplicação mais elaborada, Bolsa de Valores, alguma aplicação que ela tenha. Então, é a soma disso tudo que, se passar de 50 mil, então a pessoa entraria nesse grupo que vai pagar um pouquinho a mais e também escalonado. Não quer dizer que quem ganha 50 mil e quem ganha 300 mil vai pagar a mesma coisa, não é isso. Então, esse ponto é bastante importante que você tocou, Lana. E um outro ponto que eu acho importante a gente esclarecer é que, assim, a pessoa pensa, então, quem está isento, quem ganha até 5 mil está isento, então eu ganho 8, então eu estou isenta de 5 e vou pagar de 3. Também não é isso. Não é a correção de toda a tabela do imposto de renda. É isenção para quem está ganhando até 5. De 5 a 7, como a Lana falou, vai ter um desconto. E a partir de 7, não muda nada na vida de quem tem esse salário acima de 7 mil, né, Lana? Exatamente, bem resumido. Então, isenção até 5 mil, com desconto um pouquinho até 7 mil. De 7 em diante não muda absolutamente nada e vai mexer com o pessoal lá que ganha acima de 50 mil reais, somando salário, aluguéis, dividendos, rendimentos. Passou da barreira de 50 mil reais, a alíquota seria, proposta hoje, 2,5%. E aí vai aumentando até um limite máximo de 10% para quem ganha 1 milhão e 200 mil reais. É isso que está colocado como proposta pelo governo. Nas contas do ministro Fernando Haddad, taparia o buraco de 27 bilhões de reais de dar a isenção e o desconto para quem ganha 5 mil até 7 mil reais. Então, a conta seria essa, 27 bilhões de buraco, que seriam 140 mil mais ricos, conseguiriam tapar com essa alíquota progressiva que começaria em 2,5% e iria até, no máximo, 10%. Tá certo, Lana. Todo o nosso time em Brasília, a gente vai ficar de olho nesse projeto. A gente sabe como ele impacta a vida de muita gente. A gente vai trazer as informações ao longo de todo o processo de discussão aqui no Congresso. Obrigada demais, viu, Lana, por todas as informações. Valeu, Lana. Sempre bom ter você entre nós. É sempre um prazer. Até mais. Tchau, tchau.